Bem-vindos, alunos do oitavo ano, para uma aula de Geografia. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre modelos de ocupação. Dois tipos de colonização que existiram aqui no continente americano, tá? A de exploração e a de povoamento. Aqui nós temos algumas características das colônias de povoamento. Em que houve, nessa colônia de povoamento, a base era familiar, houve distribuição de terras, a policultura, que é a produção de vários tipos de alimento, e desenvolveu um mercado interno consumidor, em que eles mesmos consumiam o que eles produziam. As famílias recebiam, então, esses títulos de propriedade de terra para que elas pudessem produzir tudo o que elas precisavam. E elas também tinham um salário, então, para elas comprar o que elas precisavam. Gerava, assim, esse mercado interno consumidor. Tudo que era produzido era consumido internamente entre a população. É importante ressaltar também que nessas colônias primeiro se construiu escolas, casas, hospitais, e elas tinham uma tendência autônoma política de não obedecer à Inglaterra. Como exemplo, nós podemos citar os Estados Unidos e o Canadá, que desejavam a sua independência quanto à metrópole. Diferente, então, das colônias de exploração, onde ocorria um modelo plantation, que era um modelo de plantação monocultura, que se produzia apenas um tipo de alimento, se utilizava mão de obra escrava e não existia um mercado interno consumidor, porque tudo que era produzido era exportado para a metrópole. Escravo não recebe salário, então ele também não tinha poder de compra. E nessas colônias também primeiro se pensou na construção de presídios, para bem depois se pensar em escolas. E para eu citar para vocês alguns exemplos de países que tiveram essa colônia de exploração, eu coloquei aqui um mapa para vocês observarem que basicamente os países que tiveram esse tipo de colônia foram os países da América Latina, enquanto os países chamados da América Anglo-Saxônica tiveram esse tipo de colônia de povoamento. E os países que tiveram essa colonização por povoamento hoje apresentam um importante desenvolvimento econômico, diferente dos países que tiveram a colonização por exploração. Essa pintura de 1860 representa a primeira missa no Brasil, celebrada em Porto Seguro, e foi produzido com base nas descrições da carta de Pero Vaz de Caminha. Os povos nativos, os indígenas, eles eram catequizados, ou seja, convertidos à religião católica. A catequização era promovida sob o pretexto de civilizar os indígenas, porém representava um instrumento de dominação desses povos. Já essa outra pintura, ela representa a primeira celebração do Dia de Ação de Graças, que é um feriado religioso celebrado até hoje nos Estados Unidos, que remete ao Festival da Colheita Inglesa, de onde vieram os colonos. A população imigrante era, em sua maioria, composta de famílias religiosas protestantes que tinham como base de seus ideais de sociedade os conceitos de prosperidade, desenvolvimento, valorização do trabalho e acumulação de recursos que deveriam ser reinvestidos nas próprias colônias. Conseguiram identificar as diferenças?